E aí, meu povo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão energética no Brasil e no mundo. Mas, antes de adentrar propriamente no conteúdo, é necessário destacar a diferença entre fontes de energia primária e fontes de energia secundária. Então, simples. Fontes de energia primária são aquelas que vêm diretamente da natureza: o sol, o vento, a água, combustíveis fósseis, né, como o carvão, o petróleo, o gás natural. E as secundárias são as que derivam das primárias, ou seja, as que já vêm das primárias. Exemplo: a gasolina e o diesel, que já vem do petróleo, que é a fonte primária. A eletricidade, que já é produzida a partir de fontes primárias, como a água em movimento, o vento, o urânio, os próprios combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão, enfim. Feita essa ressalva, vamos lá e para início de conversa, eu quero que vocês observem este gráfico que mostra a matriz energética mundial, ou seja, as principais fontes de energia que são utilizadas no mundo. Então, se você quiser pausar esse vídeo e tirar suas próprias conclusões antes de ouvir meu comentário, é bom. Se não, pode seguir, tá bom? Ao analisar esse gráfico, então, a gente percebe que a maior parte das fontes de energia do mundo não são renováveis e são poluentes. Aí você observa que, olha, 27,1% aí carvão, petróleo e seus derivados, 31,9%, principalmente aí para a circulação de veículos, o gás natural, 22,1%, né? A energia nuclear aí, que apesar de ser mais limpa, não é renovável e caso haja acidentes, né, os desastres são de níveis muito grandes. Exemplo, por exemplo, da explosão da usina de Chernobyl na Ucrânia e assim por diante. E aí nós temos outras fontes também, como a hidráulica, a biomassa, né, e outros. Mas a gente observa aí que há uma predominância, mais de 80% aí vem da energia, vem de fontes poluentes e não renováveis. Um destaque aí, o que são fontes não renováveis, né? São aquelas que não se renovam rapidamente na natureza. Então, se todo o petróleo for extraído da natureza, ele vai demorar o quê? Milhões e milhões de anos para se formar de novo. O carvão também da mesma forma, então não é um recurso que se renova rapidamente. É diferente dos renováveis, né? A água, por exemplo, a utilização da água para a geração de energia, do vento, mas esses recursos aí estão se renovando rapidamente na natureza, no ciclo natural aí das coisas, tá bom? Então, tem uma questão aí a ser destacada também com relação aos problemas. A gente já sabe que a maior parte das fontes de energia do mundo utilizadas, né, no mundo não são renováveis e são poluentes. E quais são as consequências disso para a natureza? Observem aí este gráfico e percebam, gente, a concentração de gás carbônico na superfície ao longo das décadas. Só tem aumentado. Então, a partir de 1950, a poluição nas indústrias dos veículos, né, fez com que a concentração de CO2 aí só crescesse. E as consequências disso são sentidas por todos os seres, em toda a natureza. Um exemplo aí é o processo de aquecimento global, causado pela concentração de gases do efeito estufa. E esse aquecimento, ele vai gerar o quê? Mudanças climáticas,
o derretimento das geleiras. Nessa animação aí a gente vê como as geleiras têm retraído nos polos. Então, isso vai provocar o aumento do nível dos oceanos. No processo de aquecimento também provoca-se as alterações no clima, mudanças climáticas, risco de extinção de inúmeras espécies, enfim, são muitas consequências geradas aí a partir da emissão de gases poluentes. No entanto, tem também uma notícia boa, né? Todos esses problemas têm gerado uma consciência ambiental mais forte também. Não é à toa que tem surgido muitos movimentos ambientalistas no mundo em defesa da vida, da natureza, dos animais, do meio ambiente de um modo geral. E eu quero fazer um destaque aqui para o Acordo de Paris. Esse acordo, gente, ele foi assinado em 2015 por 194 países. E o principal objetivo desse acordo aí é justamente limitar o aumento da temperatura da Terra até 2 graus e, se possível, até 1,5 graus Celsius até 2100. Ou seja, é reduzir o aquecimento global. E como se faz isso? Através da redução da emissão de gases do efeito estufa, né? De gases poluentes. Para que isso aconteça, é necessário o quê? Ação. De quem? Dos governos e também da população de um modo geral. Então, ações como a implementação aí de fontes de energias, né, mais renováveis e limpas, como a energia eólica, como a energia solar, que vem crescendo bastante no mundo atualmente. É necessário também que haja uma redução no desmatamento, haja também um processo de conscientização da população, porque quanto mais a gente consome de forma inconsciente, mais os recursos da natureza eles se tornam mais escassos, eles se tornam mais dilapidados, né? Digamos assim, há uma dilapidação dos recursos da natureza. Então, é necessário consciência ambiental, cuidado com o todo, não é só comigo, não é só com o próprio ego, com o próprio desejo de consumir, de se mostrar, não, né? Isso tem que ficar em segundo plano, ou isso tem que ser deixado para trás. A gente tem que pensar no todo, no planeta, de um modo geral, tá certo? Então, vamos seguindo aqui. Eu quero que vocês observem este gráfico agora, tá? Eu vou só ampliar aqui um pouquinho, olha. Esse gráfico ele está mostrando quem são os maiores poluidores da superfície atualmente. No caso, é um gráfico de 1959 a 2016, mas que cabe também na atualidade, que 2020. Então, os maiores poluidores aí, olha, seguem Estados Unidos, China e Índia, tá? Lembrando que segue-se a eles também aí a Rússia, o Japão e países da União Europeia. E um caso aqui a ser ressaltado é que a China e os Estados Unidos, eles saíram do Acordo de Paris em 2017. Então, um problema, né? Se os maiores poluidores saem do acordo, que exemplo se está dando para os outros? No entanto, também cabe aqui uma consideração para a China. A China, apesar de ser o maior poluidor, é também o país que mais investe em energias renováveis, né, e limpas, né, como a energia solar,
a energia eólica. Então, eles fazem um alto investimento aí nesse setor também, porque já estão visando aí o futuro, né? Então, o futuro aí ele já está apontando para a utilização em massa dessas fontes de energia mais limpa aí, renováveis, tá? Pensando também na questão econômica também, né? E aí, minha gente, vamos finalizar aqui com o nosso país. Como é que está a situação do Brasil nesse cenário mundial? Quais são as principais fontes de energia que são utilizadas no território brasileiro? Observem o gráfico mais uma vez. De novo, se quiser pausar e tirar suas conclusões, depois você segue aqui o meu comentário, tá? Então, gente, olha, o Brasil, a palavra aqui que eu vou utilizar para descrever a situação do Brasil é equilíbrio, tá? O Brasil é destaque no mundo com a utilização de fontes de energia renováveis e mais limpas. O Brasil tem um destaque muito grande aí para a produção de energia hidráulica, 12% aí da produção brasileira vem das hidrelétricas, os derivados da cana, a biomassa também. O Brasil é um destaque no mundo, 17% da energia brasileira produzida aí dos derivados da cana. Tem também outras fontes renováveis, né? Tem também energia solar, tem também energia eólica, principalmente no litoral, onde há bastante incidência de ventos. Então, assim, o Brasil está bem equilibrado. No entanto, a gente também observa, né, que aproximadamente 55% ou mais há utilização também de fontes não renováveis, como petróleo e seus derivados, e também de carvão, né, 5,7%. O Brasil não é um país rico em carvão, tá? É um país que o carvão que é disponível é mais para a região sul e mesmo assim não é de boa qualidade. Então, esse recurso não é muito disponível no território brasileiro e também não há utilização dessa fonte de forma tão destacada. Então, é basicamente isso, gente. Tem uma atividade aqui, vocês façam para que possam praticar e entender mais ainda sobre o tema de hoje, tá bom? Um abraço e bons estudos!